Oi, Amanda, bom dia. Gente, bom dia, estão aí? Pessoal,
Bom dia. Nós paramos na aula passada, né? Vou revisar com vocês essa aula novamente da semana passada, que a gente só começou a introduzir a questão de imunidade adaptativa. Então a gente vai começar a rever hoje tudo novamente, né? Para a gente poder entender como que funciona a segunda linha na verdade, nem a segunda linha, né? A segunda modalidade imunológica, que em vez de ser uma imunidade específica, inata, ela é agora chamada de inespecífica ou adaptativa, tudo bem? Então, só para a gente poder lembrar de alguns conceitos, né, é importante a gente delimitar o seguinte. Nas aulas anteriores, nós vimos que a imunidade inata, que é a imunidade, né, de primeira frente, que é inespecífica, ela vai ter como método de controle a atuação de proteínas químicas, né, que são antimicrobianos químicos específicos, ali, não especificamente pro antígeno, mas para a condição que o antígeno causa, né, quando ele entra no organismo, quando corta a pele, vai ter ali, por exemplo, a ação de células como neutrófilos, né, e depois ele vai liberar histamina, aquilo ali vai gerar um processo inflamatório, né, de febre, que aumenta a temperatura, vai gerar também sinal inflamatório. E aí na imunidade adaptativa, que é específica, já é um reconhecimento mais aprimorado desse antígeno que nós teremos no decorrer dessa situação. Então, deixa eu só pegar minha canetinha aqui. Podemos ver aqui, ó, que essa imunidade adaptativa específica, né, consequentemente, ela vai compreender o quê? Uma produção além do que foi feita na imunidade inata, tá? Em a produção específica de um tipo de proteína que nós denominamos como anticorpos, ok? E a atuação também celular de linfócitos. Então, se eu levar em consideração que na minha imunidade inata ou inespecífica eu não possuo atuação de anticorpos e de linfócitos, e possuo sim mais atuação de células leucocitárias do tipo granulados, né? Mais as barreiras físicas, que pode ser a pele, o muco, as células ciliadas, né? E mais também as proteínas antígenos específicas, né? Então a gente tem que levar em consideração isso. São dois conceitos diferentes. Na imunidade inata e inespecífica, eu tenho a atuação, então, de células leucocitárias granuladas, né, mais a barreira física e mais as proteínas específicas, que, na verdade, vão estimular, na verdade, essas proteínas específicas aqui, elas vão estimular a atuação, né, da imunidade adaptativa, e a imunidade adaptativa, ela vai intervir, então, com os linfócitos, principalmente T e B, que com o intuito desses linfócitos vai produzir, né, vai promulgar a formação de anticorpos. Então, é uma que estimula a outra. Vamos lá. Aqui nós podemos observar o seguinte, alguns conceitozinhos e definições. Olha só. Além disso, nós precisamos lembrar que, além de a gente ter dois tipos de imunidades bem específicas, que são recorrentes no nosso organismo, né? Dois tipos de imunidades bem específicas, que eu acabei de falar para vocês, então, né? Que vão ser delimitadas essa imunidade, primeiramente, pelo tipo inato, acabamos de falar, e depois agora, né? A adquirida. Nós possuímos aqui dentro dessa imunidade adquirida um mecanismo, que é um evento que ocorre no seu corpício, chamado de autotolerância, tá? O que significa isso? Significa que o sistema imunológico adaptativo ou específico, ele sabe quem é você, tudo bem? O seu sistema imunológico, ele precisa reconhecer quem é você. Por quê? Se ele não reconhece quem é você, ele te ataca, ok? Nós temos que lembrar que são assim que são geradas doenças autoimunes, por exemplo. O nome desse evento para um reconhecimento do próprio corpo, tá? Nós chamamos de autotolerância. Então, o que for ao contrário da autotolerância, o que for contraditório àquilo que o seu organismo não reconhece como seu, até mesmo proteínas da sua própria membrana plasmática, que vocês vão ver mais para frente o que são isso,
ele delimita como antígeno. Tudo bem? Então, o antígeno é tudo aquilo que foi invasor de um organismo, do qual esse organismo não reconhece aquela substância, ou produto, ou toxina, ou alimento, ou micróbio, ou fármaco, ou pólen, ou reação de algum outro tecido dentro daquele corpo, mesmo que seja tecido sanguíneo. Por isso que eu não posso pegar um sangue sem compatibilidade e fazer em outra pessoa. Por que eu não posso fazer isso? Porque lembra que a gente falou que os tipos sanguíneos, ABO, ele possui anticorpos específicos, anti-A, anti-B, e é justamente se eu tenho um sangue, por exemplo, A positivo, significa que o meu anticorpo presente no meu A é o quê? É o anti-B. O anti-B não destrói o A. Agora, se fosse um anti-A, se eu receber a doação, por exemplo, de um soro de um sangue do tipo B, eu vou ter destruição do meu sangue A, porque o sangue B ele carrega o anti-A. E isso é o quê? Um reconhecimento de que aquele antígeno que o sangue tipo B carrega não tem no meu corpo, então eu vou atacar. Tudo bem? Então, tudo aquilo que o nosso organismo mantém em reconhecimento, mesmo que sejam as proteínas, as células do nosso corpo, a gente chama de autotolerância, que é mediada pela imunidade. A partir do momento que esse princípio da autotolerância torna-se ineficiente no reconhecimento das substâncias químicas e dos próprios tecidos do seu corpo, você vai desenvolver algum tipo de doença autoimune. Tudo bem? Que vai ser ataque ao próprio corpo. Olha só então. Aqui nós possuímos uma tela que fala o seguinte: maturação das células B e das células T. Nós já acompanhamos esse nome há um bom tempo e percebemos que células B e T são linfócitos, não são? Legal, são linfócitos. Agora é o seguinte, e eu sei que esses linfócitos eles são produzidos lá pela minha célula linfóide, né? Que é a célula mãe, que consequentemente vai estar sendo ali, né, produzindo esse tipo de linfócito lá dentro da medula óssea vermelha. Lembram disso? Bom, nós já vimos que é a medula óssea vermelha, que ela também não vai produzir somente linfócito, ela também produz, ela realiza, né, a hematopoiese, que é a produção de glóbulos vermelhos. Ok. Então, como esses linfócitos, por que a ênfase, agora eu estou dando ênfase nesses linfócitos? Porque eles que são os premediadores do tipo de resposta imunológica adquirida. Então, acompanhe comigo. Lá dentro dos nossos órgãos linfáticos primários, né, que é a medula óssea e o timo, será como se fosse, gente, a medula óssea e o timo vai ser, ou será, enfim, os protagonistas, o cenário onde ocorrerá o amadurecimento ou produção dos linfócitos do tipo B e T. Tudo bem? Então, olha só. Primeira coisa que nós temos que saber, que principalmente, né, primordialmente, as células do tipo B e T vão ser produzidas na medula óssea, com exceção das células do tipo T. Então, os meus linfócitos do tipo B, de bola, tá? Eles serão produzidos na medula óssea. Ponto. Acabou. É isso que eu quero que vocês saibam. Agora, os linfócitos T de tatu, eles vão ser começados a produzir na medula óssea. Nós chamamos isso, inclusive, de linfócito T prematuro ou linfócito pré-T. Ou seja, ele sai bem bebezinho da medula óssea e precisa crescer. Aonde que ele vai crescer e maturar? Lá na região do timo. Então, a medula óssea produz o linfócito B e T, sendo que o linfócito T ele é um pré-T, ou seja, ele é imaturo, e ele precisa migrar para onde? Lá para o timo para amadurecer. Porque quando ele amadurecer, ele vai ser capaz de fazer o reconhecimento de antígenos, porque na sua estrutura da membrana plasmática, tanto da célula B quanto do T, eles irão possuir, grudadinhos ali na membrana plasmática, receptores de antígenos, ou seja, estruturas
onde eles irão se ligar aos antígenos, que podem ser micróbio, poeira, pólen, enfim, tudo aquilo que eu acabei de falar. E essas estruturas aqui que parecem garrinhas são os receptores, que vão reconhecer o antígeno, tá? Então, todo antígeno, por exemplo, toda bactéria, vírus, vai ter também, nem é um receptor, daí um sinalizador, né? E o nosso receptor vai se ligar no sinalizador do vírus, da bactéria, do agente invasor, para fazer esse reconhecimento. Observem que então a gente já tem aí a atuação de linfócitos bem mais evidente do que, por exemplo, se eu quisesse comparar com o tipo de linfócito, ou com o tipo de resposta inata. São respostas produzidas, né, diferentemente. Então, espero que vocês tenham compreendido essa estrutura. Vamos lá. Quer que eu repita, Kelly, Amanda e Vitória? Preciso que eu repita essa parte da maturação? Sim. Sim. Eu falei bom dia, ninguém respondeu. Eu vi como é que vocês estão, ninguém respondeu. Agora eu perguntei. Sim. Gente, bom dia. Tudo bem com vocês? Me responde. Bom dia, prof. Tudo bem, sim. Ah, E senhor, como é que tá? Melhorou? melhorei, mas tô meio pra baixo, né, gente? Acho que eu tô meio que, sei lá. Acho que eu tô muito legal da cabeça, não, hein? Sério. Essa quarentena maluca. Oi? Essa quarentena maluca. Meio depressivo, gente. Sei lá. Meio preocupado com essas coisas também. O que me dá força é as aulas, são as aulas. Porque é o único momento que eu tenho de interação com pessoas é vocês aqui. Por isso que eu fico pedindo, pelo amor de Deus, fala comigo. Não fica silêncio demais, não, porque é muito ruim. Viu, Kelly? Cadê a Kelly? Tá, tá passando café pra gente aí, Kelly? Ih, acho que a Kelly nem tá aí. E a Amanda? A Amanda também não responde de jeito nenhum. Só a Vitória. Eu não entendi. A Amanda acho que acabou de pedir pra entrar de novo. Não, eu perguntei se tá fazendo um café pra gente. Opa! Tá tomando Oi, café aí? professor. Oi, Amanda. Tudo bem? É que eu tô com problema no áudio. Ah, está pelo celular? É. Aí eu tenho que usar pra assistir aula online no celular. Aí eu uso o computador. Aí no computador não tem microfone. Ah, mas tá bom, menos mal, pelo menos deu sinal de vida. Ah, é muito bom, porque eu não gosto de sentir a sensação que vocês estão só logados e não estão assistindo a aula. Quando vocês falam, eu consigo ficar mais animado, eu consigo tocar melhor, e bem melhor mesmo, é bem diferente, até eu percebo. Então, olha só, qualquer coisa vocês podem perguntar, vou repetir aqui, tá? É o seguinte, amados, ó, eu tô falando que na nossa imunidade adquirida, né, ou específica, quem vai estar em ação na imunidade adquirida ou específica, quem vai estar na frente, né? Quem vai trazer aí o primórdio desse tipo de imunidade são os linfócitos. Lembra que eu falei para vocês lá no começo? Então, ó, linfócitos são os premediadores, os propulsores da imunidade do tipo específica ou adquirida. Beleza? Ok. Depois desses linfócitos maturar, né, tanto B quanto T, que eu vou desencadear uma outra função da minha imunidade do tipo específica, que é a formação dos anticorpos. Mas enquanto isso, não vamos preocupar com isso agora não. Só entenda o seguinte, que são as células do tipo linfócitos, que os linfócitos são aquelas células grandes, né, que não possuem grânulos, que só a gente chama elas até de agranuladas, elas vão estar intermediando o processo, então, de resposta de imunidade específica. Beleza. Como que o linfócito, então, é produzido? Aí eu tenho que lembrar um pouquinho da aula de hemato. Que o linfócito vai ser produzido na medula óssea e a célula-mãe que vai originar o linfócito é a célula linfóide, que ela vai se dividir e se transformar em linfócitos, né, do tipo B e T. O linfócito tipo B, que é produzido também na medula óssea, ele é produzido de uma vez só lá dentro da medula óssea, tudo bem? Linfócito B de bola, ele é produzido de uma vez só na medula óssea. Já o meu linfócito T de tatu, a medula óssea pré-fabrica ele. Ele é um pré-moldado. Então, a medula óssea pré-fabrica, e esse nome de pré-fabricação é chamado de linfócito pré-T. E aquele linfócito T, que está no formato de pré-T neste momento, ele precisa ascender, ele precisa cair na corrente sanguínea, ou até mesmo na rede de vasos linfáticos, e subir lá para o timo para ser maturado.
Entenderam? Então, tipo, célula B de bola, né, que é o linfócito B, ele é produzido na medula óssea. A célula T, que é o linfócito T, também é pré-produzido na medula óssea. E aí ele só vai ser maturado lá no timo. Tudo bem? No timo, quando esse linfócito T ser maturado, ele vai ter uma característica, que é o quê? Aderido à sua membrana plasmática, né, eu estou falando agora do linfócito T e B, os dois, vão ter estruturas que nós chamamos de receptores de antígenos. O que é isso aqui, esses receptores? São essas garrinhas que são aderidas à membrana plasmática, tudo bem? Nosso linfócito T e B, para poder reconhecer, tá? O sítio de ligação de antígeno. Então, imagine vocês que um antígeno, que eu já falei que é antígeno, são corpos estranhos, pode ser vírus, bactéria, protozoário, fungo, pólen, toxina, pedacinho de bactéria, pedacinho de cepa viral, tudo isso é antígeno. E eles vão entrar no corpo. Para que a minha célula B e a minha célula T reconheçam esse antígeno, eles precisam utilizar esses receptores que são formados nele. É como se fosse uma anteninha de uma barata. A barata, ela consegue, ela não enxerga, não sei se vocês sabem, né? Mas a barata, ela consegue deduzir onde ela está por conta de quê? Por conta de que ela tem a anteninha, que ela vai tateando e vai sentindo as sensações. É como se fosse mais ou menos esse aspecto, ok? A célula B e T, ela precisa ter esses receptores para poder tatear o antígeno e, posteriormente, né, desencadear uma resposta sobre aquele reconhecimento. Então, primeiro ela vai lá, reconhece, tateia, põe a mãozinha no antígeno, encaixa, né, esses receptores perfeitamente no antígeno, então por isso que eles têm formatos diferentes, e posteriormente a isso irá desencadear uma resposta, tá bom? Só um instante, pessoal. Deixa eu só ver aqui. Gabriele, bom dia, eu estou em aula. Me manda o nome da disciplina que eu vou rever isso aí. Às vezes acontece, tudo bem? Pode ser falha do sistema. Dá uma olhada no extrato de notas, por gentileza, se isso aí já não for extrato de notas. Mas fique tranquila que isso aí tem como resolver. Estou em aula agora, tudo bem? Beijo, tchau, tchau. Vamos lá, gente. Bom, então, beleza, já sei que células B e células T são os linfócitos, são produzidos na medula óssea, sendo que o linfócito T é maturado no timo. E ambas, quando estão maduras, no caso a T, né, porque foi maturada no timo, e a B, quando sai da medula óssea, elas vão possuir nas suas estruturas da membrana plasmática, né, receptores que nós chamamos de receptores de antígenos, que fazem o quê? O reconhecimento do antígeno. Então, eles vão lá, esses receptores é como se fossem as anteninhas, que vão reconhecer o tipo de antígeno que invadiu, que está ali como corpo estranho, e, consequentemente, gerar uma resposta. Ok? Então, olha só. Isso aqui, essa página, é justamente para poder você relembrar do timo, né? Que é um órgão de estrutura primária do sistema linfático. E é justamente lá nesse timo, nessa estrutura aqui, que vai ocorrer a maturação do linfócito T. Agora acompanhe comigo. O linfócito, né, pré-T, saiu da medula óssea e foi para o timo. Lá no timo, ele amadureceu. Quando ele amadurece, nós não vamos chamar ele de linfócito mais T, tá? A partir do momento que ele é liberado nesse formato aqui, ó, nós já chamamos ele de linfócito T auxiliar. Então, linfócito T auxiliar, ok? E esse linfócito T auxiliar, ele também pode ser subdividido, ok? Então, observem bastante. Depois que o meu linfócito T auxiliar se subdivide, ele vai ter agora a característica de ações específicas de acordo com a sua divisão. Inclusive, o linfócito T auxiliar, ele vai ter o nome também de linfócito TCD4, ok? Então, ele pode ser chamado de auxiliar ou TCD4, tá bom? Vamos lá. Esse linfócito TCD4, na sua maioria das vezes, né, ele vai atuar como mediador. Então, ele que vai intervir, ele que vai mediar o início da resposta imunológica do tipo específica. Então, vamos lá. Se eu estou falando aqui de um linfócito, ok?
que já está maduro e que está saindo do timo, é esse linfócito aqui. É a nossa célula T. Só que a partir do momento que a célula T sai do timo, tcharam, saiu do timo, ela recebe o nome agora de linfócito T auxiliar, ou linfócito LTCT4, que vai ter as anteninhas, tá? Então, essa célula T aqui, ela agora chama-se LTCD4, ok? Então, o linfócito LTCD4, que é quando ele está na fase madura e ele sai do timo, e é essencial, gente, como eu disse, ele está ele tá envolvido, né, no processo de resposta, porque ele vai ativar o crescimento de outros tipos de células, como, por exemplo, as células ou linfócitos T citotóxicos. Opa, então tem mais algum linfócito aparecendo aqui. Então, acompanha comigo. Pré-T, que é o linfócito pré-T, que saiu da medula óssea, foi para o timo. No timo, virou o quê? Linfócito T auxiliar, que na verdade ele também pode ser chamado de CD4. Beleza? Esse linfócito T auxiliar, ele vai se dividir também em linfócitos T helper, T supressor e T citotóxico. Lembra que eu acabei de falar que esse linfócito aqui, ele é importante na ativação de citotóxicos? Então é isso mesmo que eu quis dizer. Tudo bem? Então, ó, chegou o meu linfócitozinho TCD4 a maturar, que agora, né, era um pré-T antigamente, ele é especial, porque o linfócito TCD4 ele vai se subdividir em categorias, das quais são chamadas T helper, T supressora e T citotóxico. O linfócito do tipo T helper, ele é o que vai estimular, pessoal, prestem bastante atenção, o meu linfócito agora B a se transformar em plasmócito. Então, olha só a importância da maturação do pré-T. Se o pré-T não amadurece, ele não sobe para o timo não transforma ele em CD4 e ele não se divide em outras estruturas de linfócitos auxiliares, tá? Então, gravem aí que o linfócito T, CD4, ele se subdivide em T helper, T supressor e T citotóxico. A sua divisão do tipo T helper, essa divisão que vai garantir que o meu linfócito B de bola, tá, se transforme em plasmócito. Porque é justamente o plasmócito, gente, que é uma célula grandona, que antes era um linfócito B, que foi transformado em plasmócito justamente por conta do estímulo do linfócito T helper, é esse plasmócito que vai produzir anticorpos específicos. Então, se eu não tenho isso aqui no começo, eu não consigo finalizar isso aqui, que é a produção de anticorpos. Ok? O linfócito T do tipo supressora ou supressor, ele é o controlador. Depois que ele observar que as respostas imunológicas já estão adequadas, ele sintetiza proteínas para diminuir a produção de anticorpos. E já o linfócito T citotóxico, ele é um tipo de linfócito também, tá? Que vem aí da linhagem do TCD4, que vai fazer o quê? Produzir proteínas que induzem a célula a entrar em apoptose. Tá? Então, ele vai produzir aí, na verdade, substâncias que vai pedir para aquela célula que tem, escutem bem, tá? Que tem um tipo de antígeno intracelular a morrer. Então, vamos supor que eu tenho uma célula aqui e entrou uma bactéria aqui dentro dela. Ok? Entrou uma bactéria aqui dentro. O meu linfócito T citotóxico vai fazer o quê? Vai obrigar essa bactéria a se matar, que nós chamamos de apoptose, né? Por conta de que se ela se matar, nós conseguimos erradicar ela, mais o antígeno que ela, né, foi invadida. Então, quem intermedia nesse estímulo da apoptose é a T citotóxica. Então, só observem que por conta da formação da divisão dos nossos linfócitos, nós conseguimos diferenciar ele em 3 estruturas, das quais estão envolvidas diretamente no processo de defesa do tipo específico. Tudo bem, gente? Tudo certo até aí?
Bom, acho que deve estar. Não respondeu nada. Até aqui tá tudo bem, sim, prof. Tá bem facinho, né? Aham. Beleza. É justamente, pessoal, quando eu falo aqui para vocês, ó, que o meu linfócito T citotóxico, né, ou citotóxica, quando ele produz proteínas, essas proteínas aqui, gente, é um modo muito genérico de falar, né, mas na verdade não são proteínas específicas, né, no sentido assim da palavra, literal da palavra. Tanto o T-helper, tanto a supressor, tanto as citotóxicas para poder controlar, né, esses eventos. Então vamos supor, o linfócito T-helper quer diferenciar o linfócito B em plasmócito. Como que ele consegue fazer isso, prof? Ele vai liberar a interleucina, que é um tipo de proteína específica que vai desencadear essa transformação do linfócito B em plasmócito. Como que a célula T supressora diminui ou finaliza uma resposta humoral? Que a gente vai falar o que é isso mais para frente. Através da sensibilização, da percepção que anticorpos foram produzidos, né? Através também de interleucinas, que são proteínas. A gente até viu lá na resposta inata que os nossos mastócitos produzem interleucinas para poder vir lá no hipotálamo produzir a febre. Então é como se fosse, pessoal, mediadores químicos para poder controlar esses processos. Tudo bem? Então essas interleucinas são proteínas que são produzidas pelos linfócitos, seja eles, né? Até mesmo, não somente linfócitos, a gente está falando de todos os leucócitos, em sua maioria. No caso dos linfócitos, por conta da aula, né, essas interleucinas são produzidas por eles para poder diferenciar, é como se fosse a comunicação deles, né, e desencadear o começo, meio e fim dos eventos imunológicos, neste caso, mediados por eles. E essa imunidade adaptativa, ela vai ser desencadeada de duas formas. Acabei de falar para vocês que nós já iríamos ver sobre resposta humoral. Então já saibam que aquela palavra resposta humoral, ela é um método desencadeante da imunidade adaptativa. Belezinha? Então, ó, essa imunidade adaptativa, que é tema da aula que nós estamos assistindo hoje, ela pode ser mediada por duas formas. Ou ela pode ser mediada por células diretamente, ou ela pode ser mediada por formação de anticorpos. Quando a imunidade adaptativa é mediada, né, no célula por célula, no mano a mano, entre aspas, nós chamamos isso de imunidade do tipo resposta celular. É quando uma célula vai diretamente, tá, em uma outra célula para poder atacar. Geralmente isso acontece com células que estão infectadas com antígeno por dentro, tá? Ou seja, o antígeno está dentro da célula. É uma resposta a um evento mais intracelular. Como eu acabei de dizer para vocês, que a T citotóxica estimula. Então, só desse fato de ter uma célula aqui que foi invadida por uma bactéria, tá? E essa célula aqui induzir esse linfócito T citotóxico, induzir a morte dessa célula que foi contaminada, já é um tipo de resposta celular, porque a célula linfócito T citotóxico foi de frente com a célula infectada e ainda deu umas porradas nela, né, um estímulo para ela se matar com o agente que está dentro dela, infecciante. Então, isso é um tipo de resposta celular. Já a resposta estimulada por anticorpos, ela não acontece dentro da célula, pessoal. Ela acontece fora. Então, os antígenos vão estar ainda na corrente sanguínea, ou não necessariamente somente na corrente sanguínea. Eles podem estar também no líquido linfático, por exemplo, né? E aí, o que vai acontecer? Os anticorpos que vão atacar diretamente o antígeno e não serão células que vão atacar células que foram contaminadas pelos antígenos. E sim, dessa vez, por isso nós chamamos de humoral, porque humoral significa fluido, tá? Então, é uma imunidade mediada por anticorpos dentro dos fluidos corporais, seja eles principalmente sangue e linfa, ok? Então, por isso que é importante, gente, eu entender que esses anticorpos, que eu acabei de falar aqui, ó, que desencadeia, que é o que caracteriza a resposta humoral, eles precisam ser produzidos. E qual é o nome da célula principal que vai produzir anticorpos? O plasmócito. Só que eu vi que o plasmócito ele só vai ser ativado se o linfócito T, né, do tipo helper, influenciar na sua transformação. E quem que estimula o T helper? O linfócito T CD4, que foi maturado no estímulo, que veio a princípio da onde? Da medula óssea, no formato de linfócito pré-T. Ok? Então, imunidade mediada por célula
é muito comum quando a célula é infectada intracelular, e aí eu tenho que ter uma resposta de célula com célula. Então, há uma percepção de que teve uma invasão intracelular, a minha célula T citotóxica vai até essa célula e estimula a própria apoptose. Ok? Isso a gente chama de resposta celular. Já a imunidade, ou já a resposta humoral, é quando tem que ter células que produzem anticorpos. Uma dessas células que produzem anticorpos é o plasmócito, que é o antigo linfócito B, que foi estimulado a se transformar em plasmócito por conta do nosso linfócito T helper, e agora ele vai poder reconhecer o antígeno através daqueles receptores da membrana que nós já falamos no começo da aula, e produzir anticorpos específicos. Isso quando ele reconhecer. Por que que o Covid a gente não conheceu? Por que que o Covid-19 não fez reconhecimento? Porque os nossos linfócitos não conseguiram ligar os receptores do linfócito, isso aqui, tá? Tanto B quanto T, não conseguiram ligar no Covid-19. Consequentemente, se não consegue ligar, não gera resposta imunológica, não gera anticorpo para poder combater o vírus. Por isso que gerou tudo que está acontecendo neste momento. Então, olha só. Vou pegar uma água aqui. A gente pode observar, então, que esses plasmócitos, que é a diferenciação do linfócito B, estimulado pelo linfócito T helper, né, ele é bem grandão, ele possui um núcleo bem grande também alinhado, né, mais para a membrana plasmática. É um núcleo bem grandão, mais periférico. Então, é ele que vai produzir anticorpos, tudo bem? Então, aqui eu tenho um plasmócito produzindo anticorpos. Observem que aqui eu tenho os receptores de antígeno, e aqui ele está produzindo proteínas, que são anticorpos específicos para o combate do antígeno. Ok? Isso aqui é uma resposta humoral. Porque estou tendo liberação de anticorpos. Tudo bem, gente? Deu para entender essa parte? Então, ó, sempre que o plasmócito, né? Vamos supor, sempre que o plasmócito ele produzir anticorpos, esse anticorpo vai cair no fluido, que pode ser sangue, linfa, enfim, fluido corporal, e vai direto no antígeno. Se ligar no nosso... Tá vendo que o nosso... É por isso que é importante vocês terem entendido essa parte aqui, ó. Tá vendo esse receptor, esses verdinho e amarelo? Então, esses receptores também têm que ter desencadeamento de quê? De um sistema chave fechador. Eles têm que se ligar no antígeno perfeitamente para poder fazer a destruição. Então, como, por exemplo, nós não temos produção de anticorpos específicos para o Covid-19, o nosso plasmócito ele até tenta produzir anticorpos, mas eles não são reconhecidos para poder se ligar perfeitamente, né, na maçaneta aí do vírus para poder destruir esse tipo de antígeno. Então, por isso que gera doença e assim gera outras doenças também. Então, tem que ser específico. E quem faz esse reconhecimento de antígeno, na sua maioria das vezes, é o plasmócito, mas não necessariamente quer dizer que sempre vai conseguir produzir anticorpos tão específicos no ataque. Aqui eu estou falando de casos que ele produz, né? Não da Covid-19, por exemplo, que não é produzido esse anticorpo específico. Então, acompanhe comigo aqui, ó. Na minha resposta... Professor, Oi. o que acontece quando o corpo recebe o vírus do HIV? Como que nosso sistema imunológico reage? Do HIV? É. Na verdade, ele reage da seguinte forma, Vitória. O HIV, ele destrói justamente isso aqui, ó, o linfócito auxiliar. Agora, pensa comigo. Se o vírus do HIV destrói o linfócito auxiliar, que é o CD4, como que vai ter diferenciação em linfócito T helper, supressor, em linfócito citotóxico? Como que vai desencadear a resposta com formação de anticorpo? Não vai, porque lembra que eu falei para eles que é a base de tudo? Então, ele vai atacar justamente o linfócito T auxiliar, tá? Ele vai quase no principal. Ele vai no principal principal, linfócito. praticamente. Aham, exatamente. Esperto, né? É, bem esperto. Bem Por isso esperto. que alguns professores preferem falar mais fácil, alguns professores falam que ele engana o sistema imunológico. Na verdade, né? Na verdade, ele ataca o capitão, Engana, né? mas Ele ataca
ele ataca o linfócito CD4, que é o auxiliador que vai produzir todo, né? Sem linfócito CD4, eu não consigo desencadear a resposta imunológica direito. Então, como o vírus HIV ele é linfotrópico e com a preferência no TCD4, ele destrói o linfócito justamente, que é o linfócito que vai desencadear as respostas de maturação e transformação de produção de anticorpos, desencadeamento de resposta celular e humoral, não se tem. Então, a imunidade cai lá embaixo, porque ele ataca justamente esse tipo de linfócito. Ele vai justamente no alvo certeiro, porque ele tem um tropismo, uma preferência. Ele consegue reconhecer o receptor do linfócito TCD4, se ligar a ele de uma forma assim tão perfeita, com o sistema chave-fechadura, dessa forma assim, ó, que o linfócito TCD4, né, faz o que ele quer, ou seja, replica outros vírus iguais a ele e ainda no final é destruído. Então, os linfócitos são mortos. Tudo bem? Entendi. Então, ó, gente, a resposta imunohumoral, tá, que é a resposta é um tipo de respostas que estão mediadas por anticorpos, funciona mais ou menos dessa forma, né? Então, ó, a apresentação do antígeno, então os macrófagos. Lembra que eu falei para vocês, né? Os macrófagos vão lá e fagocitam o antígeno. Deixa eu desenhar aqui. Então, o macrófago vai fagocitar. Fagocitou, esse macrófago vai liberar sinais que nós chamamos de interleucina. A interleucina vai lá para o nosso linfócito CD4, né? Para o linfócito CD4, liberar ali mediadores para o linfócito T helper, produzir, consequentemente, o plasmócito e liberar anticorpos para poder atacar agora a bactéria que está sendo, né, ou o antígeno que está na corrente sanguínea, ou, consequentemente, também liberar uma resposta celular para poder estimular a fagocitose, tá, dessa célula. Na verdade, nem a fagocitose, perdão, a apoptose dessa célula que está contaminada com um agente microbiano. No caso, pode ser uma bactéria ou um vírus, tá? Então, olha só. Sempre, ó, quem que vai estimular a produção, né, de anticorpos? Esses sinalizadores químicos, né? Que a gente chama até mesmo de citocinas. As citocinas, que é um estímulo para o linfócito B produzir anticorpos. Mas quem que estimula o linfócito B a se transformar em plasmócito? Linfócito T, CD4, na sua forma T helper. Tá? Então, o linfócito CD4, o T helper, amadurece o linfócito B para poder produzir anticorpos. Agora, aí o linfócito B vai se ligar ao antígeno, né? A bactéria, ou o vírus, enfim. Quando ele se liga a esse antígeno, ele vai produzir anticorpos específicos que foi estimulado aí por proteínas que nós chamamos de citocinas. E aí, consequentemente, os anticorpos, né, vão se ligar à barreira bacteriana, à parede, e destruir essa bactéria. Já na resposta celular, nós não utilizamos anticorpos. Nós possuímos o quê? Outro tipo de mediadores. Pode ser, então, o linfócito T citotóxico, né? Que agora é interessante vocês saberem que os linfócitos T citotóxicos, eles são, na verdade, o linfócito TCD8, tá? Ele também recebe esse nome. E, consequentemente, o meu linfócito T citotóxico, ou TCD8, ele vai liberar substâncias diretamente. Até achei engraçado esse raiozinho aqui, ó, né? Na célula infectada. Então, é uma resposta intracelular. Né? Vocês podem observar, então, que eu tenho meu linfócito TCD8, as células natural killers, que também estimulam, né, a apoptose, que o TCD8 é um tipo de linfócito T citotóxico, né? Consequentemente, vai chegar até lá na célula infectada que está com a bactéria aqui dentro, ou com o vírus dentro dela, e vai interromper o bloqueio já logo, só que ele estimula a morte de todo mundo. Ok, pessoal? Deixa eu fazer aqui. Ok. Então, olha só, aqui eu tenho só um resuminho para a gente poder entender um pouquinho melhor, mas tudo que eu já expliquei, eu quero que vocês entendam que resposta humoral é mediada por anticorpos, resposta celular é mediada por células, tá? Células de defesa, aparentemente, células linfocíticas que vão diretamente ali no mano a mano e vão matar aquela célula e induzir ela à morte, tá? Então, resumo, ó. O macrófago, isso aqui eu tô falando das duas respostas juntas, tá? Que uma desencadeia a outra mesmo. Então, ó, o macrófago vai fagocitar e apresentar antígenos do linfócito C, D4, né? Então, o macrófago vai lá,
e vai no 2, ó. Fagocitou aqui a bactéria. No caso, vamos colocar isso como se nosso antígeno fosse uma bactéria. Fagocitou, vai para o 2. O 2 é o quê? O linfócito auxiliador, né, vai produzir substâncias que ativam a diferenciação de linfócito B e T. Então, aí o linfócito CD4 vai ativar as citocinas para poder diferenciar lá o plasmócito do linfócito B, certo? Vai para o 3. Aí vem aqui, ó. Linfócito auxiliador do CD4, né? Vai diferenciar o linfócito B em plasmócito, aqui no 3, ok? E o linfócito auxiliar também vai construir aí, vai estimular a formação de células que são células citotóxicas, como, por exemplo, o TCD8, que vai estimular, ó, a morte daquela célula infectada, certo? Então, são linfócitos T4, é bem aqui, Vitória, que o HIV atinge, ó, justamente isso aqui, né? Como é que vai desencadear, então, a diferenciação para linfócito B em plasmócito e do nosso linfócito CD4 estimular a formação do T citotóxico ou linfócito TCD8, que vai estimular a morte, né, da célula infectada? Não desencadeia. Isso que é o problema. A gente tem que observar que aqui entre a formação, né, do plasmócito e do linfócito TCD8 ou citotóxico, existe a formação de uma célula de memória que vai garantir que aquele agente não consiga atuar novamente no nosso corpo, que são as células de memória antiga, que elas ficam aí anos com a gente, até a gente morrer, conforme a gente vai pegando doença. Por isso que a gente pega catapora só uma vez, porque a célula de memória é formada na formação do ataque. E aí, na próxima vez que a gente entra em contato com o vírus da catapora, as células de memória inibem o seu aparecimento da doença, certo? Então, isso vai acontecer sempre que tiver resposta imunológica dessa forma. Então, aí eu consigo observar que, número 4, ó, o linfócito... Professor, Oi, pode perguntar. tipo, se eu pegar, então, o Covid, eu não pego mais, então. Então, exatamente. Esse tipo de Covid, não. Agora, Aí eu tô se o imune. Covid mudar, você está imune a esse tipo, ao Covid-19. Agora, se ele mudar uma estrutura do DNA, Entendi. ele já é um outro vírus diferente, entendeu? Aí você já pega de novo. Você Uhum. entendeu? Complicado, né? Muito. Muito complicado. Por isso que eles estão estudando, sim. O que aconteceu? Estudos apontam que não pega novamente, cria-se imunidade. Mas, a partir do momento que o vírus, por exemplo, qual que era o medo do vírus chegar no Brasil? Ele sofreu uma modificação por conta do calor, do clima diferente, e ficar mais resistente. Por enquanto não aconteceu isso, né? Mas vai saber. Então, por isso que tem que entender que vírus é difícil, porque eles se mudam muito rápido. Bom, então olha só, depois disso aqui, ó, o linfócito TCD8, que é o citotóxico que eu acabei de falar para vocês, né? Ele vai diretamente na célula, ele identifica a célula infectada e estimula a morte dele. E depois daquela célula infectada, né, ele se diferencia ali para poder permanecer no organismo. Então lembra, gente, que o linfócito TCD8, que é o citotóxico, agora vocês sabem que ele é o citotóxico, depois que ele estimulou a apoptose daquela célula que foi infectada, né, ele fica ali, se transforma em célula de memória. Tá vendo como é importante o linfócito TCD4? Que é justamente o que o HIV ataca. Se o HIV atacar o linfócito TCD4, não tem formação de plasmócito para poder produzir anticorpos, não tem formação de TCD8 para poder atacar diretamente a célula que está infectada, e também não tem produção de células de memória, gente. Então, por isso que é uma doença extremamente séria, porque daí a gente não vai ter essa formação aqui, tá? E aí essas células de memória aqui, que foi formada, elas vão guardar aí durante anos a capacidade de reconhecer aqueles antígenos específicos daquela doença. Então, por isso que eu nunca pego, a gripe que eu pego, nunca é a mesma. Se você gripar hoje, já é um outro vírus, não é o mesmo do ano passado. Por isso que a vacina tem que ser feita todo ano, porque nunca vai ser o mesmo. Tá bom, gente? É isso. Deu para entender? A resposta imune e a resposta celular e resposta celular. Entendi. Deu para entender, né? Vocês podem estudar, eu quero que estudem para mim isso aqui, o resuminho que eu fiz para vocês, tá? Estudem isso aqui que tá bem facinho e a gente conseguiu entender de uma forma bem ampla como que funciona até mesmo a produção de células de memória, né? E essas células de memória, inclusive, gente, essas células de memória aqui, que elas se originam do TCD8, né? Elas vão ficar aí por anos
E é o que vai dar imunidade para a gente quando a gente for idoso. Porque o idoso, lembra que o timo vai evoluindo, vai ficando pequenininho conforme você vai envelhecendo? Então vai ter chegar um tempo que você vai produzir linfócito e ele não vai maturar mais. Porque o timo evoluiu. E aí a gente vai ficar só com o quê? Com as nossas células de memória. É ela que vai ser nossas verdadeiras defesas. Tá bom? Pessoal, vou fazer 20 minutinhos de intervalo, são 8h23, 8h40 eu volto para a gente poder dar continuidade nos anticorpos. Faz um cafezinho aí, dá um descanso, agora eu volto. Tá bom.
Bom, gente, voltando então para a gente poder continuar. Depois de todo aquele processo de resposta humoral e celular, que são mediados pelo nosso tipo de imunidade específica, né? Vamos falar então de como que é a característica desses anticorpos que são formados, inclusive, na resposta humoral pelos plasmócitos. Ok? Vamos falar um pouquinho da característica deles. A maioria dos anticorpos, pessoal, que são esses que são formados aqui, nós estamos falando justamente agora dessa estrutura que o plasmócito vai reconhecer e liberar, tá? Eles são formados por cadeias de polipeptídeos. O que é isso? São a menor porção possível de um aminoácido. Então, já saibam que anticorpo é proteína. Todo anticorpo é proteína porque ele é formado na base de polipeptídeo, de aminoácido. E que nesses anticorpos nós teremos o quê? O sítio de ligação, né? Onde esse sítio aqui vai se ligar no antígeno, igual aquele sistema de ligação da membrana plasmática do linfócito B e T, né? Nós também teremos isso no nosso anticorpo. E eu tenho que também saber em consideração que o meu sítio de ligação, que é justamente essas estruturas de cadeia leve que está aqui no desenho do anticorpo, ele é chamado também de região variável, tá? Porque ele pode mudar, né, de acordo com o sistema de fechadura do antígeno. Então, por isso que nós conseguimos produzir anticorpos específicos, porque esse sistema aqui ele consegue mudar. Às vezes, por exemplo, lá no antígeno é uma bolinha e o anticorpo tem que ser um espetinho para poder ligar. E aí conseguiu. Às vezes é um triângulo no antígeno e o nosso anticorpo precisa ser um triângulo inverso para poder conectar. Então isso funciona dessa seguinte forma, justamente por conta dessa cadeia de variabilidade. Então, olha só. Aqui a gente tem uma imagenzinha de como a gente está vendo. Espreguicei, gente. Finalmente consegui espreguiçar. Ó, aqui eu tenho então a célula linfócito B, né? Que transformando em plasmócito e liberou um anticorpo. Nós estamos estudando essa estruturazinha aqui, que é uma proteína específica, que tem a cadeia leve, que tem essa característica de poder se modificar. Então, às vezes, né? O antígeno aqui, nesse caso, ó, desse anticorpo, ele tem que ser redondinho, para encaixar bonitinho. Se fosse um triângulo, por exemplo, ou melhor, um quadrado, enfim, não ia encaixar. Então, essa variabilidade existe para poder encaixar perfeitamente. A gente chama isso de sistema chave-fechadura. Tá? Ó, a gente vai ter aí 5 tipos de anticorpos. Tá bom? Provavelmente vocês já ouviram falar de um desses tipos. O primeiro anticorpo que nós temos aí, ó, é o IgG, IgA, IgM, IgD e IgE. Ok? Esses anticorpos também podem ser chamados, pessoal, de proteínas plasmáticas, globulinas ou imunoglobulinas. Tudo é a mesma coisa. Ah, mas a imunoglobulina tal é anticorpo. Ah, mas a globulina é anticorpo. Ah, mas a proteína plasmática é anticorpo. Tudo é anticorpo, tá? É tudo nomes para uma coisa só, ok? Então, cada anticorpo, né, ele vai ter classes aí diferentes, que são 5 classes, IgG, IgA, IgM, IgD e IgE, com funções diferentes e com estrutura química diferente. A gente consegue observar até mesmo aqui, né, no seu formato, tirando esses 3 aqui, né, que eles possuem as semelhanças morfológicas, nós possuímos aí diferenciação também na estrutura química, tá? O primeiro dele, o anticorpo IgG, né, ele vai ser o que mais tem aí na corrente sanguínea, mais presente no sangue, ok? Ele vai proteger, ele vai ser liberado pelo plasmócito, né, na intenção de proteger bactérias e vírus. Inclusive, esse anticorpo, a manutenção dele é feita diariamente, então nosso corpo sempre vai ter IgG para poder proteger a gente contra bactérias e vírus, né? E aí, é um tipo de anticorpo que é transferido para a mãe, para o feto durante a amamentação. E também, não somente a amamentação, por conta da placenta, tá, gente? Então, olha só, lembra que eu falei para vocês que a criança tem imunidade baixinha, porque o timo ainda não amadureceu, né? Por que tudo isso? Porque ela precisa maturar. Então, enquanto ela não matura, quem vai ser a imunidade dela? O IgG da vida é 1, né? Que a mãe vai transferir via placentária, ok? Que vai proteger aquela criança ali contra bactérias e vírus, né? Contra toxinas. Inclusive, o IgG ele vai ativar o sistema complemento, que é aquele sistema que potencializa a resposta inflamatória, né? E ele vai atravessar a placenta para poder chegar até o feto, para poder gerar a proteção
daquela criança na vida intrauterina e pós, né? Extrauterina também. Então, você que é mãezinha, Kelly, você é mãe? Acho que a Kelly é mãe. A Kelly transferiu o IgG dela pro filho, né? Para quem ainda não é mãezinha, vai transferir isso no momento em que estiver grávida e saber que a imunidade de transferência é mediada pelo IgG, é o anticorpo. Tudo bem? O IgA, pessoal, ele também está presente aí no corpo, só que numa proporção um pouco menor, de 10 a 15%, tá além do sangue em outros tipos de fluidos, como lágrimas, suor, saliva, secreção gastrointestinal. E ele é muito reduzido durante estresse. Vocês já ouviram falar aquela frase que quando você fica nervoso, preocupado ou triste, sua imunidade cai? Né? Justamente por isso, porque o estresse, ele produz muito hormônio do estresse, que é o cortisol, que influencia na quebra do IgA. Então você fica mais suscetível a adoecimentos, principalmente adoecimentos do quê? Gastrointestinais. Tudo bem? Então é importante sabermos que quem nos protege disso é o IgA. A partir do momento que você está cometido por conta de algum tipo de vírus intestinal ou bactéria intestinal, é porque ou sua produção de IgA está pouca, sua imunidade está baixa, né? Ou é porque o anticorpo produzido da forma IgA não é específico para poder fazer a destruição daquele antígeno sozinho. Então, aí precisa de ajuda de fármacos, né? Já o IgM também corresponde a cerca de 10% na corrente sanguínea, né? E ele, gente, tem uma característica muito importante. Ele corresponde principalmente, pessoal, a uma fase aguda de qualquer infecção a nível viral, tá? Então, prestem bastante atenção. O IgM, eu até costumo brincar com os meus alunos que o IgM aqui, esse Mzinho, significa de momento. É só, gente, é só um macete para vocês saberem memorizar. Então, ó, o IgM significa momento, tá? O momento é agora, tá? Então, todas as vezes que vocês observarem IgM, lembrem-se, é um anticorpo, uma proteína plasmática que vive no sangue, que vai neutralizar a toxina de agentes virais e que vai indicar o quê? O início de uma doença. Ok? Como, por exemplo, ó, se eu tiver aqui um teste rápido e tiver IgG e IgM, né? Se o meu IgM fazer tracinho e o IgG não, significa que eu estou com a infecção na fase aguda. E se o meu IgG fizer tracinho e meu IgM também, significa que eu estou tendo uma nova contaminação pelo vírus ou a bactéria e eu já tive uma cicatriz imunológica. Já tive contato com aquilo ali antes. Então já consigam observar que aquelas minhas células de memória, né, e os anticorpos que ficam presentes promovidas por elas, naquele processo aqui, cadê? Aqui, ó, vai ter indução de quem? Do nosso IgG. Então, IgG é condição de quê? De amadurecimento celular. Então, ó, por isso que eu tenho ele em maior quantidade, porque já foi, conforme você vai tendo as doenças, você vai criando anticorpo de momento, que é o IgM, né, para poder atacar aquele tipo de antígeno, né, produzir toda aquela imunidade inata, depois toda a imunidade inespecífica, gerar um plasmócito, e aí aquele IgM, né, ele vai cair na corrente sanguínea e vai dar origem a quem? A um IgG, que é um anticorpo fixo, né, de maior intensificidade na vida da gente, que vai nos proteger das doenças, tá? Que é o que você fala que você está imunizado. Então, o IgM é um anticorpo de momento e o IgG é um anticorpo de proteção, de cronicidade, que indica que você já teve contato com a doença, tudo bem? Então, por exemplo, eu quero saber se eu tenho... eu quero saber se eu tenho proteção da vacina da hepatite. Aí o médico vai lá, vai solicitar para você um anti-HBsAg. O que vai procurar nesse anti-HBsAg? O nome do anti-HBsAg é o nome do anticorpo, né? Então, ele vai procurar saber se o anticorpo anti-HBsAg do tipo IgG está presente. Então, se o IgG estiver presente, significa que você está imunizado, que você produziu o anticorpo anti-HBsAg, que é o signo da doença hepatite. Se você não produziu, estiver lá, por exemplo, IgM hepatite, está com hepatite recentemente, está na fase aguda da doença, ok? O IgD
O anticorpo IgD também está presente no sangue, perdão, e vai ativar aí as células B, né? Então ele vai, consequentemente, é um anticorpo que auxilia ali o linfócito T helper a transformar o linfócito B em plasmócito. E o IgE, também encontrado aí bastante em mastófilos e basófilos, e vão estar aí envolvidos no processo de hipersensibilidade e alergia. Então, quando você tem alergia, que é a liberação de histamina, que você fica lá alérgico, tossindo com coceira, também há uma liberação de IgE por conta daquele processo alérgico, que é um anticorpo que vai estar envolvido nesse processo. E também, não somente no processo alérgico, no processo de invasão contra vermes e parasitas. Então, se a criança tiver com algum tipo de verme, né, o IgE dela vai estar alto, porque é um tipo de anticorpo que vai combater antígeno, que são mais característicos do tipo verme, bicho, né, micróbio, e antígenos também característicos como causadores de processo de hipersensibilidade, como alimentos, fármaco, pólen, tá? E aí há uma liberação de IgE muito maior. Isso eu acabei de dizer para vocês, ó. Olha só. Deixa eu ver quem está online aqui. Amanda Kelly Vitória. Olha aqui para mim. Ó, esse aqui é o teste rápido da Covid-19, certo? Se der que você fizer o teste hoje e der aqui, ó, IgG, você tá com a Covid ou você já teve a Covid? Eu acho que já teve e tem anticorpos. Exatamente. Vitória e Kelly, entenderam por quê? Se Entendi. tiver o IgM é porque tem, né? Tá com Covid, né? Se der IgM é que você tá com Covid. Agora, se der IgG, significa que você já teve o Covid. Ou seja, você já desenvolveu o anticorpo para aquela estrutura viral. Entenderam, gente? Vocês entenderam mesmo? Entendi. Entendeu, né? Então, assim, por exemplo, ó, todas as vezes que vocês for fazer teste rápido e tiver assim IgG e IgM, entendam que quando for IgM é o momento, é infecção recente, e IgG é infecção antiga, tá bom? Porque você já tem anticorpo formado para aquele combate, tá? E é justamente que vai desencadear dois tipos de respostas, né? Além dessas respostas humoral e celular, a gente vai ter também a resposta imune primária e secundária, que é bem tranquilo. O que quer dizer isso aqui? Resposta imunitária primária é quando o organismo é exposto pela primeira vez a um antígeno de forma natural, tá? Então a gente adoece naturalmente, porque a gente nunca teve contato, igual a Covid. Foi uma forma natural, né? Naturalmente teve contato com o vírus e as pessoas adoeceram, certo? Ou eu também posso ter contato com o antígeno por conta de uma vacina, que é quando eu tenho somente um pedacinho do vírus ou da bactéria para poder ter contato. O que vai acontecer para poder estimular essa resposta imunitária primária? Então, aí os plasmócitos, né, que foi os linfócitos que se transformaram em plasmócitos, né, os linfócitos B, eles vão produzir, né, um tipo específico de anticorpo, que é justamente aqui, ó, o meu IgM. Então, eles vão produzindo esse anticorpo lento e um pouquinho intenso, tipo assim, é anticorpos fortes, mas a produção lenta, que vai caracterizar ali no primeiro contato. Depois, para esse IgM virar IgG, né? Aí a gente precisa de uma resposta secundária, ou seja, quando o indivíduo ele é exposto pela segunda vez aquele antígeno de forma natural ou por meio de uma segunda dose de vacina, por isso que as vacinas têm reforço, né? Para você ter o tempo necessário para produzir anticorpos numa quantidade maior agora. Lembra que ele produzia menos, agora ele vai produzir mais, né? E aí, isso já acontece porque eu já tinha uma população de anticorpos pré-existente de células de memória e também de anticorpo, né, que era o IgM. Aí eu consigo potencializar rapidamente uma resposta onde você não vai ficar mais doente. Então, a gente não pode, por exemplo, né, numa vacina, inocular um vírus muito grande ou muito forte, por isso que os vírus são enfraquecidos ou mortos, ou é somente um pedacinho deles, da bactéria também. Porque senão o nosso organismo pode adoecer, né? Porque ele tem que ser uma resposta lenta. Então, você vai desencadear com a vacina ou com o adoecimento, primeiramente uma resposta primária. Então, Kelly, por exemplo, às vezes eu tive Covid. Quem me garante que eu posso ter uma segunda vez? Eu posso ter. Se eu não conseguir desenvolver ainda uma resposta imune primária muito bem adequada, eu vou precisar fazer contato de novo com o vírus para eu poder ter uma resposta específica, tipo, de memória capaz de inibir novamente numa terceira vez a contaminação. Entendeu? Porque às vezes vai depender dessa Aí produtividade. tem normal. Hã? Aí tem normal, a Covid normal. Não, mas aí ela é menos grave, né? Com menos sintomas, porque já desencadeou. Ah, tá. Mais né? fraco. Mais fraca. Olha só aqui, ó. Então, Professor, pode falar. tem alguns especialistas que estão falando que
que para a gente conseguir imunidade contra o Covid, a gente tem que pegar o vírus. Mas se a gente pegando o vírus, não é certeza que a gente vai sobreviver, né? Exatamente, porque vai depender de como é que você, quem é a pessoa que pegou o vírus. Se você for obeso, tiver diabetes, hipertensão, for idoso, ou tiver algum tipo de doença autoimune, ou fuma, enfim, até o estilo de alimento, ou tem câncer, ou faz algum tratamento com corticoide. Então tem um monte de critérios que, né, assim, o ideal é que fosse uma pessoa que não tivesse nada. Imagine, seria uma pessoa, um jovem de 26 anos que não tem nada. E mesmo assim, tem pessoas que estão morrendo, então, né? Na verdade, isso aí não. Na verdade, a imunidade, nessa célula de memória, esses anticorpos são criados a partir deste momento aí na resposta primária mesmo, quando eu sou exposto de forma natural à doença, ou por vacina. Então, você tá vendo assim, ó, Vitória, o que tá falando? Pô, só pra você ver que esse cara tá falando assim, coisa com coisa. Eu posso desenvolver a resposta imune primária de duas formas. Ou eu sou exposto para a doença de forma natural, igual está acontecendo, ou eu posso ser exposto para a vacina. Então, não é muito melhor ser exposto pela vacina do que com vírus, naturalmente? Porque a vacina é Com certeza. manipulada, né? A vacina é manipulada, o vírus vai estar mais fraco. Então, tem todo esse sentido. Então, as duas formas eu adquiro imunidade. Eu não preciso ficar exposto à Covid para poder adquirir imunidade. E isso é quem pensa dessa forma, gente, é o governo, que fala que, tipo, é uma gripe, que muita gente vai morrer, mas quem está vivo vai criar imunidade. Mas essa imunidade não precisa ser criada da forma mais dura, que é o contato natural com o vírus. Ela pode ser criada através da vacina. Entenderam? Ficou claro, né? Ficou assim. Uhum, então, a resposta imunitária primária é quando eu sou exposto ao vírus naturalmente ou por vacina, e eu vou criar ali uma produção lenta de anticorpos mais intensa. Vocês podem até observarem aqui, ó, nesse gráfico, né? Aí Então, vai aqueles besta lá e fala, não, eu vou pegar o Covid para ter imunidade e tal. Aí vai exatamente. e morre. Exatamente. E passa para um monte Pega de e gente. morre. E passa para um E monte de passa para um gente. monte de gente. Isso, exatamente. Ó, já tem, por exemplo, só para vocês terem noção, a gente já tem aluno que tem a Covid. A gente está com um aluno que tem Covid. E aí, imagina se a gente volta às aulas. É perigoso, né? Então, tipo, uma pessoa é o suficiente. Então, por isso que a gente está tendo todo esse cuidado, por isso que você tem que participar mesmo das aulas remotas, entender todo o processo, porque não é uma culpa nossa, gente, é uma condição universal, literalmente. Então, observem só aqui nesse gráfico, ó. O IgM é de momento, não é um anticorpo que indica a infecção à fase aguda, e ele vai ser produzido na forma mais lenta e em menor quantidade. Então, a durabilidade dele em dias, ó, é entre aí 5 a 60 dias, tá? Um pouquinho aí. Então, ele produz, aí depois disso aqui, num segundo contato com o antígeno, que é, gente, saibam que antígeno é o bicho, né, ou a substância estranha. Nós podemos observar que a gente faz um pico de ação muito maior. E aí isso fica constante. Ó, observem que o IgM, ele some depois de 90 dias. E após 90 dias, quem que fica constante na circulação? O IgG, tá? Que é o nosso anticorpo protetor, que vai indicar que é uma infecção antiga, que você já teve contato, né? Então, essa é a diferença do IgM e o IgG. Deu para vocês entenderem, gente? Acho que ficou claro, né? Ficou sim. Ficou? Bem. Ó, meninas, só para a gente poder observar aqui, ó, a primeira infecção, né? Resposta primária, ó, que aqui vai ter toda a ativação das células B em plasmócitos. Os plasmócitos, né? Vão aí reconhecer o antígeno e vão produzir quem, então? O IgM, né? Esse IgM vai ficar ali junto com as células de memória, depois que acabar a infecção, até num período de 30 dias, tá vendo? Depois, quando você tiver contato novamente com o antígeno, ó, a gente pode observar que já está pronto a célula B de memória junto com o anticorpo, e aí já faz o reconhecimento rápido e a produção é mais intensa desse anticorpo, porque a gente já tem a receita pronta. Imagine você, a gente vai fazer um bolo pela primeira vez na vida, né? Aí você logo de cara bom, não é sugestível, né? Você logo de cara for triplicar uma receita de bolo logo na primeira vez que você faça, porque tem muita chance de dar errado. O que você faz primeiro? Faz primeiro uma receita pequena para testar. Fez a receita pequena, beleza, nosso IgM deu certo. Agora, quando você precisar de fazer mais daquele bolo, você já pode triplicar aquela receita, porque já conhece a receita, você já sabe como é que faz. E aí você consegue produzir uma quantidade maior corretamente. Então aí já tem os anticorpos formados. Então observem, ó, que a princípio foi o IgM, o IgG está em baixa quantidade, e depois troca-se, né?
vai ter a princípio a produção do IgG, tá? E vai manter isso por anos, né? Que são aí as células de memória, que são os linfócitos B que não foram, que foram, né, na verdade, transformados em plasmócitos ali por interação do linfócito CD4, e vai manter a isso por ano, transformando a gente aí em resposta secundária de anticorpo ou resposta de memória, tá? Ou resposta de memória, isso mesmo. Bom, e por fim, não menos importante, eu preciso que vocês saibam o seguinte, menininhas, que nós vimos, então, imunidade, que ela pode ser inata, que é as barreiras físicas, né? Os leucócitos agranulócitos, FEB, pode ser resposta inflamatória, né? Sistema complemento, e ela pode ser adquirida, certo? Que adquirida pode ser humoral, que é por anticorpos, celular, né? Por células. Células no sentido assim, linfócito, né? Citotóxico, CD8, vai lá e estimula a apoptose. Isso aqui eu quero dizer como celular. Além disso, a adquirida ela pode ser dividida em imunidade do tipo ativa e passiva, tá? Então, essa que nós estamos falando ainda, que nós estamos aqui, a gente viu só esses dois, ela pode ser dividida em ativa e passiva. A imunidade adquirida do tipo ativa, ela pode ser ativa natural ou artificial, e a passiva ela pode ser também natural ou artificial, tá? A imunidade ativa do tipo natural é quando nós temos uma infecção de um agente patogênico com ativação de linfócito. Ou seja, a imunidade ativa natural é quando o organismo, né, ele tem um contato natural com a doença e produz anticorpos. Então, é no caso da gente com a COVID. Tive a COVID, produzir anticorpos. Isso é o quê? Um tipo de imunidade ativa natural. A imunidade ativa artificial é quando eu estou tendo contato com o antígeno presente em vacinas. Então, como que eu me protejo da H1N1? Eu vou lá no PSF e tomo a vacina. Então, isso é um tipo de imunidade ativa artificial. O meu organismo pega aquela cepa do vírus da H1N1 e produz os anticorpos naturalmente, por conta da vacina. Eu não tive contato com a H1N1 para poder, né, ter o anticorpo. Eu não tive que ter a pior escolha. Eu consegui isso através da vacina. Então, imunidade ativa do tipo natural é o contato natural com a doença que você produz anticorpos. Imunidade ativa do tipo artificial é o contato com a vacina, com os anticorpos, que vão ser produzidos através do contato da vacina, que vai ter ali um pedacinho do vírus, ou vírus enfraquecidos, ou bactérias. Já a imunidade passiva é quando eu tenho a aquisição de anticorpo prontíssima, eu não preciso gastar energia, eu não preciso me expor à doença e nem tomar vacina, tá? Como é que é a imunidade passiva? Ela pode ser natural quando a mãe transfere anticorpos para a criança, no caso do nosso IgG da vida, lembra? Então, é um tipo de imunidade passiva naturalmente, né? E também quando eu vou tomar soro, que são as imunoglobulinas prontas, tá? Por exemplo, no caso da hepatite, o paciente ele toma soro. E não é soro fisiológico, gente. O soro que é proveniente lá, que a gente falou, lembra que eu falei do Instituto Butantan, do soro antiofídico, né? Que tem aí a colocação em cavalos, que vou produzir um anticorpo, é como se eu produzisse um anticorpo em um animal, pegasse aquele anticorpo, preparasse para o corpo humano e injetasse. Então, eu vou inocular um anticorpo pronto, gente. O corpo não vai ter trabalho nenhum, somente receber esse anticorpo prontinho, tá? Em formato de soro. Ou receber esse anticorpo prontinho, presente no leite materno e até mesmo, né, na transfusão placentária. Por isso que é importante ela amamentar, porque a mãe transfere imunidade passiva natural para a criança. Então, saibam sempre disso. Imunidade ativa e passiva. A ativa, o organismo ele precisa produzir seus próprios anticorpos, certo? Passiva, nós já temos a aquisição do anticorpo pronto. Na ativa, ela pode ser natural ou artificial. A natural, quando eu tenho contato com um agente que causa a doença naturalmente. A artificial, vacina. Na imunidade passiva, natural, mãe passa anticorpo para a criança, através da amamentação, através da placenta. A artificial são as imunoglobulinas prontas, produzidas em laboratório, que o paciente vai ter que tomar, no caso de um soro antiofídico, né, ou de de uma hepatite, algo nesse sentido. E aqui eu coloquei para vocês só um resumão das nossas células de defesa, ok? Olha só. Observe que aqui nós temos os fagócitos e os linfócitos, né? Todos são leucócitos, só para a gente poder lembrar a diferenciação.
né? Então, o basófilo vai liberar histamina e heparina, tá lá na resposta inata. O eosino produz histamina em infecções, também está na resposta inata, que a histamina, né, é uma substância, é um hormônio que vai fazer aí processo alérgico e vai desencadear também o processo inflamatório. O neutrófilo, ele é fagocitante, vai fagocitar o patógeno, o antígeno. O mastócito, gente, também lá na resposta inata que a gente falou, vai liberar histamina, junto aí com o basófilo e o eosinófilo. O monócito vai se diferenciar em macrófago, né? Lembra que o monócito vai fazer diapedese e vai virar macrófago, né? Os macrófagos, que é um monócito agora, ele vai fagocitar também os antígenos. Junto também eles apresentam antígenos, ele mostra para os linfócitos que tem agente invasor através das citocinas ou citoquinas, né? As células dendríticas também são macrófagos, mas elas possuem dendritos, só é uma diferenciação morfológica. Já os linfócitos B, ele pode se transformar em linfócito B, né? O linfócito B pode se transformar em plasmócito, que vai secretar anticorpos, a gente falou disso. O linfócito T, ele pode ser o TCD4, né, que foi maturado, ele pode se transformar em citotóxico, que é o CD8, que vai estimular nada mais, nada menos a célula a realizar apoptose, tá? Quando essas células são infectadas por vírus ou bactérias intracelulares. E as células natural killers, né, que também fazem aí o estímulo da apoptose, mas não somente de invasão viral, mas também de células que estão erradas, né, cromossomicamente falando, são as células que podem se tornar cancerígenas, tá bom? E a nossa aula encerrou, fica por aqui. Olha só, agora vou abrir para perguntas para vocês fazerem colocações ou perguntas. Quer que eu volte em algum aspecto, Vitória, Amanda e Kelly? Quer que eu volte em algum lugar? Não, porque a dúvida que eu tinha, você respondeu sem eu perguntar. Tá tranquilo. Pessoal, então tudo certo, né? Sim. Professor, quando que vai ser a nossa oficial 2? Oficial 2, vamos falar de prova mesmo. Ó, dia 4, quinta-feira, tá? Dia 4 vai iniciar as provas interativas. Como é que funcionam essas provas? Aquelas disciplinas que são interativas mesmo, né? Que vocês têm só no portal e não tem na presencialidade. E das blended. Eu acho que a gente não tem nenhuma esse semestre. Vocês eu acho que não tem mesmo. Já as Não, provas não tem. oficiais 2, as provas oficiais 2, elas começam dia 15. Então, vocês vão fazer a prova dia 16, provavelmente, porque a oficial ela vai do dia 15 ao dia 19. Então, vai ser dia 16, provavelmente. Aí, na semana que vem, eu vou finalizar com vocês com uma última aula ainda, na semana que vem. Será que a nossa oficial vai ser online ou presencial? Online, meu amor, não tem como fazer presencial. Vai ser do Não, mesmo porque jeito. a faculdade falou que talvez retornaria dia 15. Vitória, mas assim, se der certo, né? A Não, gente mas só sobe o número de casos, eles colocaram o prazo do dia 15. Se diminuir o caso e tudo mais, aí a gente volta. Se não, acredito que as provas vão ser online mesmo. Igual foi a oficial. E a sua parcial? Minha parcial foi o portal, meu bem. Já fiz, já tá tudo certo. Eu já olhei Eu que. já terminei também o portal. Eu já sei, já anoto. As parciais são todas lançadas já. Tudo bem? Aham. Então, Então, ok. beleza, gente. Fiquem na paz do Senhor. Até semana que vem, tá bom? Se cuidem. Qualquer coisa, Tchau. podem entrar em Se contato cuida comigo. também, viu? Beijo, gente. Tchau. Obrigado pela Beijo. companhia. Tchau. Tchau.